Bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais um dia gracioso de correção de listinha aqui no Aulas na Web. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhor diretor. Tudo bem aí em cima? Sim. Calor? Frio? Não? Nada? Chuva? Não? Então tá bom. Se não chove lá, não chove aqui também. Lembrando que é uma listinha que nós resolvemos uma sexta-feira. Fomos até um pedaço, porque às vezes não dá tempo. O povo pergunta, por que aquele 5? Por que o X? Então, aqui a gente tem bastante tempo, você pode rever o vídeo tantas vezes quanto for necessário, caso tenha alguma dúvida no meio do caminho, certo? Então vamos lá, sem mais delongas, direto aqui na Pedra 3210. Vou ficar no cantinho bem pouco, porque você já me conhece, eu vou embora. Tchau. Então, bem devagar. Essa é a nossa listinha lá do 9º ano. Se você não é do 9º, mas é de algum outro ano e tem dúvida, pode escrever que com o maior prazer iremos tirar a sua dúvida. Olha que bacana. Micróbio, do grego mikros, muito pequeno, e bios, vida, é um organismo responsável pela manutenção da vida no planeta, convivendo com outros seres vivos, humanos inclusive, auxiliando-os, por exemplo, na digestão. Então, se teu estômago é cheio de micróbio, não é verdade, não é mentira, não é piada. A famosa flora ou fauna. Fauna é porque é bichinho, né, filhinho? Então é a famosa fauna estomacal ou fauna digestiva, ou digestória, como dizem alguns, né? É um monte de bichinho. E daí dizem assim, são utilizados também na fermentação de bebidas como a cerveja, na criação de alguns queijos, bem como na produção de antibióticos. Então, micróbio serve para um monte de coisa. Dadas suas dimensões, não podem ser vistos ao olho nu, necessitando de um, puxa que criativo, microscópio. Micros pequeno, scopien, ver em grego. Há vários subtipos de micróbios, bactérias, vírus, fungos e outros. Sabendo-se que o tamanho médio de uma bactéria é da ordem de 2 micrômetros, atenção Brasil. Eu falei isso em sala 300 vezes. O U com a perna comprida é micro. É a letra M dos gregos, certo? Então a letra se chama mi ou mu para alguns. Então este prefixo, micro, equivale a 10 na menos 6. Então, onde você encontrar micro alguma coisa, 10 na menos 6, certo? Agora vem a pergunta da banca, bem cara de algumas bancas, né? Qual o tamanho aproximado de 1 milhão de bactérias alinhadas horizontalmente? Essa piada nós fizemos na sala. O cara que alinha bactéria é o mesmo que compra 200 laranjas. É o mesmo João que comprou as 200 laranjas. Vamos considerar a bactéria uma circunferência. Não é, né? Você sabe, bactéria é um bicho biruta. Falou o cara que é mais biruta que todo mundo. Então, o que o cara fez? O cara colocou uma do lado da outra. Claro que não vou desenhar 1 milhão por razões óbvias, né? E colocou 1 milhão de bactérias uma do lado da outra. Então, eu tenho 1, 2... até 1 milhão. A pergunta é, qual é essa distância D? Então, bem devagar. Primeira grande coisa que o senhor vai ter que tirar daqui do exercício é isso daqui. 2 micrômetros. Então, cada bactéria tem 2 micrômetros de tamanho, ou seja, de diâmetro. Então, vamos desenhar isso aqui grande. Fazer uma bacteriona. Esse diâmetro, ou seja, o tamanho dessa bactéria fedorenta, aqui, ó. Isso aqui, ficar no lugar certo, né, tia? Venha, vamos passear, venha, vamos passear, pronto. Esse tamanho aqui é de 2 micrômetros. Então isso aqui tem 2 micrômetros. E eu tenho 1 milhão delas. Então o que você faz? Bem devagar. Cada bactéria tem 2 micrômetros. Você sabe que micro, já contei, 10
a menos 6. 10 na menos 6 do quê? Do metro, já que é micrômetro, 10 na menos 6 do metro. Como é 1 milhão de bactérias, vou multiplicar por 1 vezes 10 a sexta. Veja que aqui não tem unidade. Quando não tem unidade, atenção para esta palavra, caso apareça lá na sua prova, isso vale para nono, para ensino médio, para doutorado, não interessa. Se você não tem metro, coulomb, farad, grau Celsius, não tem coisa nenhuma, tem só um número, isso se chama adimensional. O prefixo a quer dizer não, e dimensional quer dizer tem uma dimensão, ou seja, tem uma unidade. Aqui nós temos o metro. Aqui não tem coisa alguma, ou seja, não tem unidade. Portanto, adimensional. Certo? Muito bem. Então, o teu resultado, já que metro está sozinho, será em metro também. Certo? Olha que bacana. 2 é 2 mesmo. Ou seja, 2 vezes 1 é 2. Está aqui. 10 na menos 6 vezes 10 a sexta é aquela velha coisa que você sabe. Produto de potências de mesma base, você mantém a base e soma os expoentes. Só que para nossa sorte, olha que bonitinho. Menos 6 com mais 6 dá 0. 10 elevado a 0 é 1. Portanto, eu tenho 2. 2 o quê? Batata doce? Não, filhinho. 2 metros. Certo? Portanto, letra C. Queria saber de onde que a banca tira isso aqui. De onde 4,40, velho? Eu vou insistir numa frase. Se a banca lhes deu micrômetro, e sabendo que micro é 10 na menos 6, o resultado há uma grande chance de estar em metro também. Micro é só um prefixo. Assim como, então guarde aí na sua listinha. Mili, 10 na menos 3. Ele é um prefixo, hein? Micro, 10 na menos 6. Nano, 10 a menos 9. Pico, 10 a menos 12. Então, se você encontrar esses prefixos, mili, micro, nano, pico, você tem que saber esses valores. Claro que isso aqui é só prefixo. Por exemplo, lá no caso de física, um capacitor é dado, por exemplo, em nanofarad ou picofarad. Uma carga pontual é dada, por exemplo, em nanocoulomb ou milicoulomb. Então lembrem, isso aqui é só prefixo. Eu não posso ter um prefixo sozinho. Nano. Nano o quê, velho? Nano batata doce? Nano borboleta dentuça? Não, tem que ter alguém. Então, o prefixo sozinho vale 10 na menos 6. Então, micro 10 na menos 6, mili 10 na menos 3, nano 10 na menos 9 e pico 10 na menos 12. Deus tem que ter a unidade depois. No nosso caso era metro. Então, nós temos 2 micrômetros. Está aqui, 2 micrômetros. Então, isso daqui tudo é 2 micro, como tem um metro do lado, 2 micrômetros. 1 vezes 10 a sexta é 1 milhão, que não tem unidade, é adimensional. Então, 2 micrômetros vezes 1 milhão dá 2 vezes 10 a menos 6 vezes 10 a sexta. Só que isso daqui para nós é uma potência, produto de potência de mesma base. Você vai lá e soma as potências. Para nossa sorte, menos 6 mais 6 dá 0, e você sabe que qualquer número elevado a 0, tirando o próprio 0, dá 1. Então, 2 vezes 1, 2. Bom, né? Bem. Segundo, a teoria dos conjuntos, isso aqui é uma baita de uma chatice, porque isto daqui não permite que você faça continha necessariamente. Mas como a banca fala que descreve operações entre reuniões de elementos, considerando determinadas situações, a banca vai dar um jeito de colocar continha aqui. Então, há casos onde simplesmente a expressão teoria dos conjuntos pede a teoria. E há casos onde a banca pede continha. Nesse caso, pediu continha. Então, diz assim, pode-se a partir daquela, obviamente, teoria, estabelecer relações, guarde bem essa palavra, entre os conjuntos.
calculando-se o número de elementos que satisfazem determinadas condições. É aquela velha frase que a gente diz há 300 anos, condição de existência para algumas coisas. Em alguns casos, você não pode colocar zero, em alguns casos não pode colocar número negativo. Por quê? Porque é a condição de existência para aquela situação específica. Eu não posso ter, por exemplo, menos 8 alunos. Eu não posso ter alguém com menos 1,80 de altura. Claro, para todos isso, então, algumas condições de existência impedem que o resultado dê negativo, por exemplo. Calcule a área deste quadrado, menos 50 metros quadrados. Não tem como, velho. Como é que vai ser esse menos 50? Então, entendeu? Então, essa ideia, principalmente no caso de número de elementos, não pode ser negativo. Certo? Então, olha que bacana. A partir dos dados de uma determinada escola, um técnico de saúde verificou que, leia bem, por isso que a gente teve problemas lá na sala, o povo lê que nem o nariz, né? Dos 144 alunos matriculados, eu tenho 144 ao todo, 44 não receberam vacina. Então, primeira coisa, o senhor vem aqui e vai desenhar o universo todo para nós. O universo. Tem 144 matriculados, mais 44 que não tomaram vacina nenhuma. Então, desses 144 do universo, 44 não tomaram vacina. Daí eu tenho aqui uma divisão entre os que tomaram alfa e beta. São duas vacinas diferentes. Teve gente que só tomou a alfa, gente que só tomou a beta. Então vamos fazer isso aqui bonitinho. Lembrando que para isso você se obriga a usar os diagramas de Venn-Euler. Não tem como fazer sem isso. Então vamos lá. Vacina alfa e vacina beta. A banca disse que 80 receberam a vacina alfa, 60 receberam a vacina beta. A pergunta é, qual é a porcentagem, atenção Brasil, a porcentagem dos que receberam as duas. Então a banca quer saber qual é a porcentagem dos que estão aqui, ó, que receberam as duas vacinas. Então uma frase que eu disse, tem uma e apenas uma fórmula para esse tipo de situação, que é a seguinte: a quantidade de elementos em A união B, ou seja, e não dá para chamar soma, né? A quantidade total dos dois conjuntos vai ser a quantidade de elementos que tem no primeiro, mais a quantidade de elementos que tem no segundo, atenção Brasil, menos a quantidade de elementos que tem na intersecção dos dois. Não é a UB, e nem no final não é a U de ponta cabeça B. Cuidado, velho. U de união é o total. A é o que tem no primeiro, B é o que tem no segundo. Ah, mas se tiver 3 conjuntos, lá na frente eu conto. Cuidado. O número de elementos de A união B é o total de elementos que eu estou considerando. Cuidem, não são 144, porque estamos falando em alunos vacinados. E os vacinados, é só fazer continha. Eu tinha 144, 44 não tomaram vacina. Então os vacinados são apenas 100. Número de A foram os que tomaram a alfa, 80. Números de B foram os que tomaram a beta, 60. O que tem no meio? Não sei, vamos chamar de X. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho 100, será 80 mais 60, 140. Lembrando aquilo que eu falei 200 vezes, como o nosso X tem que estar do lado esquerdo, não adianta vocês resmungarem, o nono não tem disso, o nono reclama. Ah, mas não, velho, não pode. Por quê? Porque não pode. A unidade, desculpa, unidade não, a incógnita, que é o X, tem que estar do lado esquerdo. Nunca, em nenhum lugar do universo, vai ver esta cretinice escrita. Tem que estar assim. Por quê? Porque a primeira linha está errada. Isso aqui não existe. Cuidem com isso. Não adianta reclamar, velho. Não adianta reclamar. Reclame com quem criou essas regras, velho. Ah, mas na minha escola, sinto dizer, mas a tua escola está errada, velho. Então nós mudamos todo mundo de lado, certo?
Eu preciso do x sozinho. Não tem nada desta bobagem de passar os 140 para lá. Isso só existe aqui no Brasil, como sempre, né? Então, eu vou tirar 140 dos dois lados. Ah, mas na minha escola... Pois é, a tua escola, vou dizer de novo, está errada. Não passe vergonha. Não escute essas bobagens que as pessoas dizem por aí, velho. Quem é você para achar que está certo? Bom, eu sou um cara de quase 60 anos de idade, dou aula há 42, eu sei mais ou menos o que a matemática disse de certo e errado. Então confie em mim. 100 menos 140, como o senhor sabe, menos 40. Para nossa sorte, isto aqui foi embora. Então daqui você tira que o teu x é de 40 alunos. Então, esses 40, lembrando que são 40 alunos, esta é a nossa unidade. A banca quer saber a porcentagem sobre os matriculados. Por isso que eu sugeri aqui, ó, são 144 ao todo. Muita gente dividiu por 100 e queimou o nariz. Então, cuidem. Eu tenho porcentagem de vacinados. Será 40 alunos por 144. Tudo isso vezes 100, já que é porcentagem. Certo? Vamos começar os nossos gracejos. Eu vou fazer passo a passo, para as pessoas não ficarem dizendo, ah, ele faz muito rápido. Não, fazer devagar. Dividindo por 2. 20 por 2, 72. Por 2 de novo, 10, 36. Por 2 de novo, 5, 18. Certo? Então você tem, na verdade, a porcentagem de vacinados já vai te dar diretamente o valor em porcentagem. Ou seja, você tem 500 sobre 18. Isto aqui vai te dar 27,7 pelas minhas continhas. É, isso aí. 27,7%. Certo? Não tem como errar. Não tem como errar. Só vai fazendo continha, 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 até chegar na questão da porcentagem. Se você não tiver multiplicado por 100, vai dar 0,277. Multiplica por 100 no final. Portanto, letra A. Claro para todos? Então cuidem. Não, eu cheguei em 26, então o mais perto é 25. Não, velho, chegou em 26, chegou errado. Vamos ver se funciona. Nós temos 80 no alfa, só que é mentira. 80 considerando esses que tomaram as duas. Então no alfa sozinho, os que tomaram só o alfa eu tenho 80 ao total, menos o 40 da meiuca, eu tenho 40 que só tomaram o alfa. Beta, eu tenho 60 que estão aqui, menos os 40 da meiuca, eu tenho 20. Certo? Agora sim, 40 que tomaram a alfa, 20 que tomaram a beta, mais os 40 que tomaram as duas, 4 com 4, 8, com 2, 10. 100, com mais os 44 daqui, 144 matriculados. Claro, para todo mundo, cuidado com essas coisas. Se a banca tivesse pedido quantos que exclusivamente tomaram a alfa, são só 40. Quantos tomaram só a beta? 20. Claro, para todo mundo, cuidado com essas coisas. E trate de aprender, não é para decorar, era para aprender esta formuleta. Número de elementos na união de A com B, ou seja, o total, mas é o total que sobrou. Não se esqueça que, às vezes, o nosso universo é um valor e o que você tem que trabalhar é outro, porque, por exemplo, nesse caso, 44 não tomaram vacina. E a banca quer saber quantos foram a percentual de vacinados. Então, cuidem. Isto aqui é o total. Este aqui é do primeiro conjunto, isso aqui é do segundo conjunto e aqui é a intersecção. Tanto que, respondendo ao que perguntaram, depois de 20 vezes de contar em sala, isso aqui chama-se intersecção, o de ponta cabeça. Ou seja, quem está no A e no B ao mesmo tempo. A estudante, você viu que as pessoas não leem. O povo confessou na sexta-feira que não leem. A gente fez uma graça. A estudante, a mandioca, que é uma piada interna, vinda do intercâmbio entre o Brasil e a Arábia Saudita, sentiu-se cansada após 3 horas de aula de geometria.
Ou seja, esta frase não precisava estar aqui. Este parágrafo, estando aqui ou não estando, não ia fazer diferença. Daí diz assim, ao procurar um médico, este lhe receitou 3 vitaminas, alfa, beta e gama. A banca aprendeu agora a letra grega, agora aguenta. E não é Y. Cara, de verdade, quando a gente fala que é alfa, beta e gama, é alfa, beta e gama. E não invente. Y é Y, gama é gama. Que deverão ser ingeridas com alimento de acordo com a tabela abaixo. Então, o que o médico disse? A mandioca vai ter que tomar o medicamento alfa de 2 em 2 horas, o beta de 3 em 3 e o gama de 4 em 4. Ok. Cuidem. Considerando-se que o medicamento for iniciado à meia-noite, a que horas ela vai tomar as 3 vitaminas juntas novamente? Então, o que você faz? Há 2 maneiras de fazer isso. Fazer da maneira mais difícil. Maneira número 1. A alfa é de 2 em 2 horas. Então, ela tomou à meia-noite, 0 hora. Já que de 2 em 2, 2 da manhã, 4 da manhã, 6 da manhã, 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 2 da tarde e assim por diante. Vitamina beta. Tomou à meia-noite, mas é de 3 em 3. 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde e assim por diante. Vitamina gama. Tomou à meia-noite. Que diz aqui, ó. Tomou à meia-noite. 4 em 4. 4 da manhã, 8 da manhã, meio-dia, 4 da tarde, 8 da noite e assim por diante. Se você olhar as 3 tabelas, o único lugar onde elas se encontram depois daqui, ó, é no meio-dia. Aqui, ó. 12, 12, 12. Então você já marcaria logo de cara, sem precisar fazer muita continha, a letra B. Só que tem a segunda maneira, que é a que eu recomendo. Quando você tem eventos que acontecem uma vez, e daí passam tempos distintos, e depois vão acontecer de novo, isto aqui só vai acontecer em um número que seja múltiplo desses 3. Por isso que você precisa calcular o MMC entre 2, 3 e 4. Quando você descobre quem é o MMC, você descobriu que esse evento dos 3 juntos aconteceu aqui, e daí as horas vão passando, o tempo vai passando, 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, e só vão se encontrar de novo num número que for o múltiplo dos 3 ao mesmo tempo, que é o que a banca está pedindo. Então olha que bacana, MMC na mesma coluna. Não é dica, não é macete, não é bizu, isso é uma propriedade matemática. Entre 2, 3 e 4. Por 2 dá 1, 3 não mexe, 4 é 2. Por 2, 1 é 1 mesmo, 3 é 3 mesmo, isso aqui vale 1. 3, 1 vira 1, o 3 também vira 1 e 1 também vira 1, acabou. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Ou seja, 12 horas depois do horário no qual ela tomou. Se ela tomou à meia-noite, ou seja, 0 hora, mais 12 vai dar 12 horas, ou seja, meio-dia. Agora, 2 coisas. A letra E não existe. Eu não posso ter 5:60. Isso aqui seria para nós 6 horas. Não existe 60 minutos do ponto de vista escrito. 5 horas e 60 são 6 horas. E claro que esta bobagem do meio-dia para as 4 é a piada que a gente fala em sala, né? Que horas são? Meio-dia para as 4. Ou 5:60, que são as 2 bobagens, mas a D tem sido mais frequente. Então, claro, meio-dia. Certo? Só que cuidem, a banca poderia ter muito bem dito que ela tomou às 8 da manhã. Então, se ela tomou às 8 da manhã, mais 12 horas, ela tomaria às 20, ou seja, às 8 da noite. Claro para todo mundo? Então, neste caso, ela tomou num horário T qualquer, e ela vai tomar as 3 juntas de novo em T mais 12, já que 12 é o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 4. Certo? Então, neste caso aqui, não funcionaria fazer esta tabela, porque
você começar às 8, cara, 8, 10, 2, não faz sentido, dar um trabalhão insuportável. Então faça por MMC. Este método aqui não falha nunca. Certo? Este método não falha nunca. Certo? Muito bem. 4. A padronização na definição de conjuntos numéricos estabeleceu critérios de pertinência. Atenção, Brasil. Pertencer é aquele E assim, ó. Pertence. Um elemento pertence a um conjunto. Por isso a ideia, conjunto numérico. Certo? E, consequentemente, de operações matemáticas possíveis com cada conjunto. Lembre que nós temos alguns conjuntos numéricos aí. Vamos contar já já. Com relação ao exposto, ou seja, o que foi dito, pode-se afirmar que. Então, bem devagar. Vamos relembrar pela 106ª vez isso. Sai daí. Olha que bonitinho. Bem devagar. Nós temos o primeiro conjunto, que vai de 0 até infinito, só que só número positivo, chamado conjunto dos naturais. Então, de 0 até infinito. Não tem o negativo. Então, para ter negativo, eu preciso do conjunto Z, que é o conjunto dos inteiros, como chamo eu. Então, você tem aí de menos infinito até mais infinito, só que só número inteiro. Eu não tenho 3,5. Para ter 3,5, eu preciso de um conjunto chamado Q, que é dos racionais. E daí estão as raízes aqui. Só que eu não tenho raiz de 2, não tenho raiz de 5, não tenho π, não tenho e, não tenho nada disso. Então, as raízes que não são exatas e mais os números transcendentais, como π, e e outros, precisam de um conjunto próprio, chamado conjunto dos irracionais. Quando você junta racionais com irracionais, você tem um grande conjunto com o qual todo mundo trabalha, que é o conjunto dos reais. Mas cuidem, lá no médio, você precisa de um conjunto chamado conjunto dos complexos. Cuidem com isso. Só que no conjunto dos complexos, agora eu vou contar um segredo que não é segredo, na verdade. Nós temos uma coisa engraçadinha aqui, que é um conjunto de uma pessoa só. É um conjunto de um cara só. Neste conjunto está o amigo de vocês chamado raiz de menos 1, que é o i, que são os números imaginários. Então, quem é o complexo, na verdade? O conjunto dos complexos é um conjunto que determina que todo número na Terra está na forma A mais BI, onde o A é a parte real e o B é a parte imaginária. Certo? Em 99,99% dos casos, do 5º até o 9º ano, você não trabalha com isso aqui. Para nós não interessa a parte imaginária. Então você tem lá 40, 8, menos 5, raiz de 8, ou seja, são todos reais. Agora, no ensino médio, você se obriga a trabalhar com os complexos, porque tem algumas raízes que são negativas, ou seja, você não conseguiria determiná-las usando os reais. Raiz de menos 4, por exemplo. Certo? Então você tem que pedir ajuda para os complexos. Mas só lembre que eles existem, para nós não interessa. Então, o que a banca diz assim? O que a banca diz assim é bom. O que a banca diz? Então vamos ler. Letra A. O conjunto dos números inteiros, que é o Z, é o mais restrito, não permitindo multiplicações ou divisões com os dois operando sendo negativos. Mentira. Se no conjunto dos inteiros eu tiver menos 4 vezes menos 3, dá 12 positivo. Pela regra de sinais, menos com menos dá mais. Então essa A é uma grande bobagem. Letra B. O conjunto dos números naturais é o mais restrito, não permitindo subtrações com o segundo operando ser maior do que o primeiro. Verdade. Se você tiver 7 menos 9, no conjunto dos naturais não existe. Então, não precisava nem fazer continha. Este conjunto, que é o mais interno, é o que menos operações permite. Por quê? Porque é o mais interno. Eu só tenho de 0 até infinito números positivos, não tem número com vírgula, não tem nada. É o conjunto mais restrito que tem. Então, por enquanto, está ganhando a B. Letra C.
O conjunto dos números reais oferece solução para qualquer operação matemática, incluindo-se raízes quadradas ou cúbicas de operandos negativos. Mentira. Raiz cúbica eu tenho. Raiz cúbica de menos 8. Isso aqui é menos 2. Certo? Porque menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. Agora, o que eu não tenho é raiz quadrada, por exemplo, de menos 9. Não existe nos reais. Eu tenho que pedir ajuda lá para os números complexos. Então, dizer que raiz quadrada ou cúbica do operando negativo está nos reais, mentira. As cúbicas, sim. As quadradas, não. As raízes de índice ímpar têm solução nos reais. A de índice par, não. A união do conjunto dos números naturais e dos inteiros é equivalente aos reais. Mentira. Naturais e inteiros dá só inteiros. Se eu só estou unindo esses dois, naturais com inteiros, dá só naturais e não reais. Então, bobagem. A letra E. Qualquer um dos conjuntos numéricos pode ser usado para qualquer operação. Então, qualquer conjunto para qualquer operação, pois a definição é apenas textual e não faz restrições a seus elementos. Mentira. Acabamos de ver, a definição dos naturais é do zero até o mais infinito, indo de 1 em 1, ou seja, só número inteiro positivo. Os inteiros de menos infinito a mais infinito, indo de 1 em 1, não tem número com vírgula. Então eu precisaria do conjunto com os números com vírgula, ou seja, as frações. Nesse caso, eu precisaria do Q, que são os racionais. Raiz de 8 não tem exata, então eu preciso de um conjunto para nos dar as raízes que não são exatas e irracionais. Ou seja, juntando tudo, tem os reais que resolvem qualquer coisa, menos as raízes negativas de índice par. Ou seja, raiz quadrada de menos 8, raiz quarta de menos 256, ou seja, as raízes de índice par não são resolvíveis ou resolvidas por um conjunto dos reais. Eu preciso do conjunto dos complexos. Então isso só confirma a letra B. Boa, né? Boa. 5. Para a formatura, um grupo de alunos decidiu contratar um DJ profissional. Consultando as empresas que disponibilizavam esse tipo de serviço, os alunos receberam duas respostas. DJ A, 100 fixos e 50 por hora. Então vamos escrever isso aqui. DJ A, 50 por hora, mais 100 fixos. DJ B, 40 por hora, mais 150 fixos. A partir de quantas horas de trabalho de valor pago à empresa que promove o DJ B será menor do que o A? Então, o que a gente precisa aqui? Nós precisamos descobrir quando que o B será menor do que o A. Então, uma coisa que eu contei 200 vezes lá em sala, vou contar de novo aqui com mais calma, para a gente poder depois, caso vocês precisem, voltem o vídeo e revejam. Isto aqui é fixo. Se o DJ A entrar no palco por um lado e sair pelo outro, não tocar nada e for embora, vai ganhar 100. Se o DJ B entrar no palco por um lado e sair pelo outro, não tocar absolutamente nada, vai ganhar 150. É o que acontece na bandeirada dos táxis. Estava contando isso para alguns alunos lá. Se você entrar por uma porta, desistiu da corrida e sai pela outra, você é obrigado a pagar, eu acho que aqui está R$ 4,50 tal da bandeirada. Você não pode deixar de pagar. Ah, mas não saiu do lugar, não interessa. R$ 4,50 é a bandeirada. Daí você paga por quilômetro. Então, quando você tem uma parte fixa, isso aqui é fixo. Então, eu vou ser redundante. Se ele é fixo, é porque ele não varia. Então, você tocando ou não tocando, vai ganhar, no caso do A, 100 e no caso do B, 150. Se alguma coisa multiplica uma letrinha, que no caso para nós é hora, é porque ela se torna uma variável. Então, o que você tem aqui é uma equação de primeiro grau. Em 107% dos casos, isso aqui é uma equação de primeiro grau, ou seja, AX mais B. Olha que coincidência. A vezes X é um número que multiplica uma letrinha, um número mais letrinha, e mais um valor fixo, certo? Como a banca quer saber quando que o B será menor do que o A, você faz exatamente isso usando as equações. Então vamos lá. 40H mais 150 tem que ser menor do que 50H
mais 100. Então, analisando antes de fazer continha. A hora do DJ A é mais cara, ele cobra 50 a hora. Mas o fixo dele é mais barato. O B tem uma hora mais barata, só que o fixo dele é mais caro. Então a pergunta é, a partir de quantas horas é mais vantagem trabalhar com o B do que com o A? Então vamos lá. Já que isso daqui para nós é do DJ B, isto aqui é do A, é só você isolar o H fedorento. Então vamos lá. Nós temos aqui 40H mais 150. Eu vou tirar 50H, fazer um H decente, né, velho? Eu vou tirar H de cada um dos dois lados. 50H mais 100 menos 50H. Por que eu faço questão de mostrar sempre que você faz esta passagem? Para evitar que você erre no meio do caminho da mudança de sinal, como você faz na tua escola legal, que ensinou você com esta mania de passar as coisas. Não existe isso de passar. Isso aqui foi embora. Então eu tenho 40H menos 50H, isto aqui dá menos 10H. Esse 150 estava aqui, continua aqui. Eu vou tirar 150 de cada um dos dois lados, né? Para a gente poder ficar livre e deixar do lado esquerdo só o H, que é o que a gente precisa. Aqui é 100 menos 150. Este fedorento vai embora com este fedorento. Nós ficamos com menos 10H, tem que ser menor do que 100 menos 150 dá menos 50. Cuidem, eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Menos 10H vezes menos 1, 10H. Menos 50 por menos 1, 50. Cuidem agora, o sinal de menor vira sinal de maior. Divide ambos os lados por 10. Isto aqui vai embora com isto e este 0 vai embora com isso. Portanto, H tem que ser maior do que 5. 5 o quê? Batatas? Não, filhinho. 5 horas. Então, maior do que 5 horas, portanto, letra C. Não é maior do que 6, hein? A partir de 5. 5 horas e 1 minuto já vale a pena fazer com que o DJ B toque. Cuidem. Cuidem que isso é uma grande maldade, hein? Como é que se faria isso graficamente? Então, eu vou contar aqui. O DJ A começa com 100 reais, mas a hora dele é mais cara. Então, a curva dele, que para nós aqui é uma reta, é mais íngreme do que a do B. A do B está aqui. Ele começa mais caro, mas ele cresce menos. Então, vamos colocar valores aqui. O DJ A, que é o vermelho, começa com 100 reais. O DJ B, que é o azul, começa com 100. Por que essa mesa biruta não faz o troço certo, velho? Então, lembrando, isso daqui é o A, esse daqui é o B. Notem, então isso aqui é uma coisa que tem que ser vista. Se precisar rever esse vídeo 80 vezes, faça isso para não ficar com dúvida, velho. Olhe bem este ângulo aqui. E olhe este ângulo aqui. O ângulo do A é maior do que o ângulo do B. Por quê? Olha aqui, ó. O A cobra 50 por hora, o B cobra só 40. Então esse valor que vai aqui na frente, multiplicando a letrinha, diz qual é este ângulo, qual é a tangente do ângulo, na verdade, mas ele diz quão íngreme é esse crescimento. Então, quanto maior este número, mais essa reta vai estar para cá, ó. Certo? Então, se tivesse 80 por hora, por exemplo, no caso de um DJ C, o cara provavelmente estaria, vou desenhar aqui, ó. O cara estaria, vou desenhar em roxo, o cara estaria aqui, ó, com ângulo maior ainda que todo mundo. Claro para todos? Se o DJ C cobrasse 20 por hora, ele estaria aqui, ó, com um ângulo menor que todo mundo. Claro para todos? Então, cuidem com isso. Se nós fôssemos fazer análise gráfica, chegaríamos a isso. E olha que engraçado.
Exatamente neste ponto, tanto faz contratar o A quanto o B. O valor pago é o mesmo. O valor pago é o mesmo. Só que aqui, exatamente aqui, sai daí, não é esse tipo de linha, sai daí. Fazer uma linha decente. Exatamente aqui é onde acontece a nossa mágica. Ou seja, a partir daqui o DJB é mais barato. Ou seja, a partir de 5 horas. Por quê? Pode ver, a partir daqui a linha azul está abaixo da linha vermelha. Então o DJB é mais barato. Então tem duas maneiras de resolver isso. A primeira maneira é essa, algebricamente. E a segunda maneira é essa, graficamente. Claro para todos? Então pode ver, a partir de 5 horas, a linha azul está abaixo da vermelha, ela é mais barata. Certo? Boa, né? Boa. Número 6. O que eu escutei de resmungação nessa questão não está escrito. Mas vamos lá. Qual a quantidade? Não é quem são. Quem são você vai usar para descobrir qual é a quantidade. Qual é a quantidade de números inteiros positivos n que satisfazem essa desigualdade? É desigualdade porque não tem sinal de igual. Tem menor dos dois lados. Primeira coisa, não vale só para esse exercício. Vale para qualquer um que tenha denominadores diferentes. Descobre o MMC entre 7, 14 e 3. Isso aqui dá 42. Então você multiplica todo mundo por 42. Então 42 vezes. Daí tem 42 vezes. 42 vezes. Então aqui tem 3 sétimos. Tem que ser menor do que n por 14, que tem que ser menor que 2 sobre 3. Então, olha que bacana. 42 por 7 dá 6. 42 por 14 dá 3. E, finalmente, 42 por 3 dá 14. 6 vezes 3, 18. 3n é 3n mesmo. 14 vezes 2, 28. Então, olha que bacana. Eu preciso encontrar alguns números que estejam entre 18 e 28 que sejam múltiplos de 3. Então, quem são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, blá, blá, blá. Entre 18 e 28, não contando nenhum nem outro. Entre 18 e 28, 21, 24, 27. Veja que não tem sinal de igual aqui, então o 18 não entra, tem que ser depois dele. 21, 24 e 27 são 3 números, portanto, letra B. Não tem o que inventar nesse exercício, velho. Não tem o que inventar. Ah, mas eu fiz... Não, se fez, fez errado. Ah, mas eu cheguei no mesmo valor. Veja o que você fez. Criar propriedade não dá. A menos que tenha um embasamento sólido muito bom. Se não tiver, não invente moda, por favor. 7. Um criador de coelhos, na verdade podia ser qualquer bicho, né? A banca colocou coelho por colocar. Precisou cercar novamente a área no qual estavam os animais, pelo fato de que alguns já haviam escapado pelos furos da grade, que eram relativamente pequenos, mas de tamanho suficiente para que os coelhos saíssem do cercado. Embora a área de criação seja retangular nas dimensões de 6 por 4, ele optou por fazê-la circular. Então, primeira grande frase. Nós tínhamos uma área de contenção de coelhos que era assim, e ela passou agora a ser assim. Certo? Considerando-se π igual a 3, ou seja, para evitar a dor de cabeça, o π é 3. Qual o menor valor do diâmetro possível do círculo em metros, de forma que a área seja o mais próxima à anterior? Então, o que nós fizemos? Nós, eu digo, o criador de coelho. Ele tinha uma área de 6 por 4, que dá, obviamente, 24 metros quadrados.
E ele optou agora por transformar esse cercado retangular num cercado circular, certo? Que tem que ter a mesma área de 24 metros quadrados. A pergunta é, quem é o diâmetro desta área nova, desta figura? Quem é esse diâmetro aqui? Quem é esse diâmetro? D. Bom, você sabe que a área de um retângulo, é base vezes altura. Ou seja, 6 vezes 4, a área do retângulo deu 24 metros quadrados. Você sabe que a área do círculo é π vezes r ao quadrado. Se eu tenho que a área tem que ser a mesma, então tem que dar 24 aqui. O π, segundo a banca, é 3. 3 vezes r ao quadrado. Eu não posso ter o r do lado de lá. Antes que vocês chiem, não pode. Não pode. 3r ao quadrado igual a 24. Divide todo mundo por 3 para você se livrar daquele 3 fedorento. Claro que aqui vai dar 8. O teu r ao quadrado será 8. Daqui você tira que r é tanto mais quanto menos raiz de 8. Ou seja, mais e menos 2 raiz de 2. Claro e óbvio, eu contei aqui, não pode ser menos 2 raiz de 2. Como é que um raio vai ser negativo, velho? Então, este menos aqui vai embora. Olha que fácil. Se você sabe, ou deveria saber, que o diâmetro é 2 vezes o raio, você tem que o diâmetro dessa tua nova área circular será 2 vezes o raio, ou seja, 2 vezes 2 raiz de 2. Isso aqui nos dá 4, V com a perna comprida, 2, portanto, letra A. Não invente moda. Ah, eu fiz uma outra fórmula. Não existe outra fórmula. A área do círculo é essa. Ah, mas usei o comprimento. Para quê, velho? Para que você usou 2πr? Para quê? Se a banca fala em área. Em nenhum momento a banca fala em comprimento. Área. Se as áreas têm que ser iguais, você tem que arranjar uma maneira de isolar alguma das variáveis. E a única variável que a gente tem aqui, no caso da área do círculo, que é πr ao quadrado, é o próprio raio. Porque a área tem que ser 24, π é 3, falta só o raio. Isola o raio. Certo? 4 raiz de 2, portanto, letra A. 8. Há vários sistemas de numeração para as mais diversas aplicações. A informática, por exemplo, usa o sistema binário. 0 e 1. Na matemática cotidiana, usa o sistema decimal, de 0 até... Sai daí. De 0 até 9. São 9 algarismos. Ah, mas o 10. O 10 não é algarismo, não é o cabeça de bagre. É o algarismo 1 na casinha das dezenas, junto com o algarismo 0 na casinha das unidades. Horas. Algumas tribos têm sistemas próprios, baseados em quantidades e ou símbolos pré-definidos. O sistema de algarismos romanos ainda é utilizado em numeração de artigos de lei ou indicativo de ano. Por exemplo, estamos em 2024. 2024. Por quê? Então a banca disse, podemos combinar símbolos, está aqui, ó, de forma que construir novos números. Quando o símbolo menor está à esquerda de um maior, retira-lhe o valor. Pode ver, ó, aqui eu tenho um 5, tem um 1 antes, então eu tenho 5 menos 1, eu tenho 4. Se eu tenho 2 10, isso aqui é 20. Se eu tenho 2 vezes 1000, isso aqui é 2000, 2024. Cuidem, eu não posso ter x. O máximo de símbolos juntos é 3. Certo? Então eu tenho 40. Como é que eu vou escrever 40?
você escreve 50 e tira 10. XL. Cuidem que em LX é 60, hein? É 50 mais 10. XL, 50 menos 10. Então, eu não posso ter 4 juntos, certo? Então, vamos lá. Um aluno encontrou no livro antigo a seguinte expressão numérica. Isso! A expressão não está aqui. O cara quer fazer o troço copiando? Copia que nem o nariz. Segure aí. E o quer fazer o troço rápido? Tá aí. Esquece da figura. Tá aí. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos MM, que é 2.000, dividido por D, que é 500, mais C, que é 100, dividido por L, que é 50, menos 2 vezes 3, mais XXX, que é 30, e V, que é 5. Este 0 vai embora com este 0, esse 0 vai embora com este 0. 20 sobre 5, 4, mais. Este 0 fedorento vai embora com este 0, 10 sobre 5, 2. 2 vezes 3, 6. 30 sobre 5, 6 também. Olha que bonitinho. Menos 6 vai embora com 6, 4 mais 2, 6. Daí você vem aqui no gabarito, não tem... nem o gabarito está aqui. Ah, meu pai. Estava dormindo. Eu não lembro que letra é, mas a letra, sei lá, interessa. Letra pêssego, que diz que é VI, ou seja, 6. É no que dá fazer as coisas rápido, né, para tentar trazer aqui a resolução. Eu tenho que fazer tudo sozinho. Não reclamo de fazer sozinho, mas é que algumas coisas acabam passando batido. Certo? Então, é a VI, ou seja, os 6 em romano. Certo? Muito bem. Considere as abaixo e some as corretas. Isso aqui é um tipo de questão que cai em alguns vestibulares, que é a famosa somatória. Você tem que descobrir quais são as corretas e somar esses valores. Supondo, deu a 1, a 3, a 3 é bom, né? Deu a 1, a 4 e a 8. Então, se soma 1 mais 4 mais 8, 8 mais 4, 12, mais 1, 13. Você marca lá no caderno 13. Claro que essas questões não trazem alternativas, senão você ia ficar chutando. Então, aqui é a famosa somatória. Então, vamos lá, tem que fazer uma por uma. Não tem outro meio. Esta é a grande vantagem da somatória. Você não pode chutar, velho. São números, nesse caso, de 0 a 0 até 31. Que seria a maior soma. Se todo mundo tivesse certo, daria 31. Ninguém certo, 0, 0. Então você não tem como chutar. Por isso que eu sou fã de questão assim. Vamos lá. Número 1. Raiz de 2 dividido por 1 mais raiz de 2 tem que dar 2 menos raiz de 2. Certo? O que você faz? Esquece essa parte por enquanto. Vamos trabalhar com a parte do lado esquerdo. Você vai multiplicar ambos pelo conjugado deste número. Ou seja, se é mais raiz de 2, você vai multiplicar por menos raiz de 2. Isso aqui vai ficar... Nossa, velho. Vai ficar raiz de 2, que multiplica 1 menos raiz de 2. E embaixo, pela centésima vez, eu vou pedir que os senhores notem. Isto aqui é uma identidade, ou como chamam vocês, um produto notável. É o quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Quadrado do primeiro é 1, já que é 1 ao quadrado. Menos quadrado do segundo. Quadrado da raiz de 2 é 2. Certo? Então, isso aqui embaixo vai 1 menos 2, que dá menos 1. Fazendo o distribói. Não me vem com aquela bobagem de chuveirinho. Não, de verdade. Por isso que o Brasil vai para trás, velho. Cada vez mais para trás. Só bobagem, velho. Só bobagem. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Raiz de 2 vezes menos raiz de 2 dá menos 2. Dividido por menos 1, muda o sinal. Isso aqui vai ficar 2 menos raiz de 2. Portanto, a número 1 está certa. Claro para todos? Tranquilo por enquanto? Nós fizemos um algebrismo aí. Através do algebrismo, descobrimos que a primeira está certa. A segunda, eu não vou nem comentar, velho. Mas vamos lá. 2
diz que raiz de 7 é 2 mais raiz de 3. Bom, primeira coisa. Raiz de 3, você sabe que é aproximadamente 1,7. Certo? Raiz de 7 eu não sei quanto é. 2 mais 1,7 daria 3,7 aproximadamente. Cara, como é que a raiz de 7 vai ser maior do que 3 se quem é raiz de 3 é 9? Então, claro que a 2 está errada. Não precisa nem fazer continha para ver isso. Certo? 0,4. Tem que fazer uma por uma? Claro que sim. Raiz sexta de 9 igual raiz cúbica de 3. Não me vem com aquela bobagem de sol e sombra, por favor. O que se aplica aqui? Propriedade. Propriedade. 9, que é esse 9 aqui. Já que não tem absolutamente ninguém em cima dele, tem 1. Então quem está em cima continua em cima, quem está para fora vem para baixo. 9 elevado a 1/6 tem que ser a mesma coisa aqui. Tem esse 3 aqui, põe o 3 aqui para fora. Não tem ninguém em cima dele, então tem 1. Quem está em cima continua em cima, quem está para fora vai para baixo. Certo? Só que se pode transformar, eu não posso, nesse caso aqui, comparar as duas, porque cada uma tem uma base. Então, eu posso transformar esta bilutice aqui em 3 ao quadrado. Então, vamos transformar em 3 ao quadrado. 3 ao quadrado elevado a 1/6 é a mesma coisa que 3 elevado a 1/3. Será? Potência de potência. Você mantém a base e faz produto dos expoentes. 2 vezes 1/6 é a mesma coisa que 3 elevado a 2/6. Dividindo tudo por 2, 3 elevado a 1/3. Como 3 elevado a 1/3 é igual a 3 elevado a 1/3, 0,4 também está certo. 0,8. 2 elevado a 30 elevado a 30 é a mesma coisa que 2 elevado a 100 elevado a 9. Nossa, velho. De verdade, diretor, vamos sumir com esta mesa? Vamos, por favor? Essa semana ainda? Vamos? Mesmo? De verdade? Então tá bom. Obrigado, senhor diretor. De novo, potência de potência. Quando você tem A elevado a B, tudo isso elevado a C, é A elevado a B vezes C. Então eu tenho 2 elevado a 30 vezes 30. Do lado direito, eu tenho 2 elevado a 100 vezes 9. O 2 é o 2 mesmo. 30 vezes 30, 900. 2 é o 2 mesmo. 100 vezes 9, 900. 0,8 também está correto. Finalmente, 16. 16 diz o seguinte. 24 elevado a 125 é 8 na 125 mais 16 na 125. Não precisa nem fazer conta. Claro que não. Eu não posso desmembrar. Isso aqui não existe em nenhum lugar da Terra. Eu sei que 24 é 8 mais 16. Mas quando você eleva potências, isto não funciona. Isto não funciona. Claro, para todos? Então, cuidem com esses troços. Isto daqui, ó, não tem como mexer. E, na verdade, 24, você pode fazer 3 vezes 8. 8 é 8 vezes 1. 16 é 8 vezes 2. Pode colocar um 8 em evidência. Você vai conseguir provar que isso não funciona. Mas, cara, de verdade, vamos ver se isso aqui funciona. 5 ao quadrado seria 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Certo? Vamos ver, já que 5 é a mesma coisa que 2 mais 3, vamos ver se funciona. 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado é 9. Em que lugar, de que planeta que 25 é igual a 4 mais 9? Não, né? Então, claro que isso aqui não funciona, portanto, 16 está errada. Soma das corretas, 8, 4, 1, 13. Claro para todos? Boa, né? Muito bem. 10.
Numa atividade de treinamento realizada no exército de um determinado país, 3 equipes, alfa, beta e gama, agora a banca aprendeu letra grega, agora tudo é alfa, beta e gama, foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com o mesmo ponto de partida e chegada. Pausa. Se a banca disse que o ponto de partida e de chegada das 3 é o mesmo, mas eu tenho caminhos diferentes, então o que dá para dizer? Então, bem devagar, nós poderemos ter, por exemplo, um dos caminhos sendo assim, ó, certo? Um outro caminho, esse você vai deixar fazer, sendo assim, certo? E um outro caminho, por exemplo, sendo assim. Claro para todos? É o mesmo caminho. Desculpe, é a mesma origem e mesmo destino. Ou seja, origem, destino. Eu não sei quem fez o que, então eu vou chutar aqui alfa, beta e gama. Para nós pouco importa qual foi o desenho que ele fez. Mas nós temos umas coisas importantes que a banca deu. A equipe alfa realizou o percurso em 90 minutos. Então, a equipe alfa demorou 90 minutos com velocidade de 6 km por hora. Certo? Então a velocidade do alfa foi de 6 km por hora. Demorou 90 minutos. Nossa, banca. Mesa, não comece, mesa. Por favor, não comece. Beta fez em 90 minutos uma velocidade de 5 km por hora. Com a velocidade de 5 km por hora. A gama concluiu em 60 minutos, com velocidade média de 6,5 km por hora. Então, isso tudo é o que a gente chama de o que temos, que é o que a banca deu. O que temos. O que queremos? O que a banca pede? Como é que as distâncias dessas 3 equipes podem ser comparadas? Ó? Distância de alfa, beta e gama. Então vamos lá. De tanto a gente falar, você deve ter já, eu não digo decorado, mas aprendido, que lá da física, velocidade é variação de espaço pela variação de tempo. Certo? Temos um problema aqui. Eu tenho velocidade, está aqui. Tenho tempo, só que a banca deu tempo em minutos e a velocidade deu em hora. Então, o que nós temos que fazer aqui? Vamos calcular as 3 velocidades. Primeiro, transformamos o tempo para hora. 90 minutos, 1h30. Não adiantaria escrever isso daqui, porque não adiantaria bolhufas. Então, você escreve em formato decimal, 1h30. 90 minutos, 1h30. 60, 1 hora redonda, certo? Agora eu consigo usar. Se eu tenho a velocidade do alfa, que é 6 km por hora, e eu tenho que durou 1h30, então olha que bonitinho aqui. Vou pegar o caso do alfa. Velocidade é espaço pelo tempo. Se a gente quer espaço, é só multiplicar velocidade vezes tempo. Ou seja, o que vocês fazem 300 vezes por dia, que é a tal da multiplicação cruzada. Então, agora é a hora de usar a multiplicação cruzada. Se eu preciso do V, V vezes a variação de tempo vai nos dar a variação de espaço vezes 1. A gente precisa da variação de espaço. Então, é só fazer continha, certo? Então, vamos lá, bem devagar. Variação de espaço do alfa. Quanto que ele andou? Velocidade. 6. 6 o quê? Bananas? Não. Quilômetros por hora. Variação de tempo. Quanto tempo demorou a alfa para andar tudo isso? 1h30. 1h30. Olha que bacana. Hora vai embora com hora. Portanto, 6 vezes 1,5, a alfa andou 9 km. No caso da beta, eu não vou colocar a fórmula, é só fazer direto. Ou seja,
a variação de espaço, quanto eles andaram, vai ser velocidade, que é 5 km por hora. Não vou colocar a unidade aqui, você já sabe. Não, vou colocar porque senão eu fico desfazendo o que eu mesmo digo. Então, 5 km por hora, vezes o tempo, que é de 1h30. Ou seja, isso aqui nos dá 7,5 quilômetros. E, finalmente, a equipe Gama, a variação de espaço, ou seja, quanto eles andaram, será 6,5 quilômetros por hora, vezes 1 hora, que é 60 minutos. Isso aqui vai nos dar 6,5 quilômetros. Então, olha que fácil. O Gama andou mais longe do que todo mundo. Desculpe, o Gama. O Alfa andou mais longe de todo mundo. Depois vem o Beta, depois vem o Gama. Então, o que eu posso tirar daqui? Eu posso dizer que a distância percorrida pelo Alfa é maior que a distância percorrida pelo Beta, que é maior que a distância percorrida pelo Gama. Pode ver, ó. 9, 7,5, 6,5. Só que a banca, de uma maneira maldosa, fez ao contrário. A banca fez olhando daqui. Ou seja, a distância do Gama é menor que a distância do Beta, que é menor que a distância do Alfa. Portanto, letra A. Claro para todos? Então, nesse caso, você se obriga a saber isto daqui. Ah, mas a gente não viu física. De tanto eu falar na sala nesta forma, vocês viram sim. Daqui a pouco lá para vocês no nulo vai entrar física também. Então já vá se acostumando. Não fique na fiusa de que a gente vai só pintar o olho do coelhinho e contar quantas maçãzinhas tem. Não, velho. É muito mais complexo do que parece. Claro para todos? Então cuidem. Última. Em uma caixa há 18 bolinhas azuis. Então eu tenho 18 bolinhas azuis. Eu tenho 24 bolinhas verdes e tenho 42 bolinhas vermelhas. A pergunta diz assim: Rafaela quer organizar as bolinhas em sacolas de modo que cada sacola tem o mesmo número de bolinhas, não importando a cor. A pergunta é: quantas sacolas e quantas bolinhas por sacola eu vou ter? Então, a frase que a gente brigou lá na sala várias vezes é: quando eu preciso ter uma divisão de valores, que todos fiquem com o mesmo número, não é MMC, é MDC. Então, eu preciso achar o MDC entre 18, 24 e 42. Então, vamos fazer aqui. 18, lembrando que MDCs fazem diferentes colunas. 18 por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. 24 por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. 42 por 2 dá 21, por 3 dá 7, por 7 dá 1. Pegar quem tem todo mundo. Eu tenho 2, 2, 2. 3, 3, 3. Eu não tenho mais ninguém que esteja comum. Então, o menor, desculpe, nesse caso, o máximo divisor comum, o maior de todos. 2 vezes 3, 6. Então, o que eu tenho? Eu tenho que ter 6 bolinhas por saco. Só que, olhe, o número de sacolas e bolinhas por sacola nesta ordem. Muita gente ia marcar a letra C e ia queimar o nariz, porque o cara calculou um 6 aqui. Não, 6 é o número de bolinhas. Então, se 6 é o número de bolinhas, eu não preciso nem ver o resto, velho. Letra D. Agora a pergunta é por quê? Então, vamos somar as bolinhas todas. Eu tenho 18 mais 24 mais 42, que dá 84 bolinhas. Se eu dividir 84 por 6, eu terei K.
14. Lá na sala, muita gente disse, mas 7 e 12 também dá 84. Só que tem um problema. O 7 não é máximo divisor de ninguém. 18 não é divisível por 7. E nem 24 é divisível por 7. Então, quando se fala no máximo divisor comum, não adianta chegar nessas coisas. A banca fala o mesmo número de bolinhas. A banca não pediu o maior número de bolinhas. Se fosse o maior, poderia ser o 7 e os 12. Eu poderia misturar bolinhas de outras coisas. Agora, a banca pede exclusivamente o mesmo número de bolinhas. Então, eu preciso do máximo divisor comum. Não é 7, é 6. Cuidem com isso, hein? Certo? E com isso terminamos mais uma listinha. Então, voltando aqui para a câmera, considerações finais. 1h10 para resolver todos eles, foram 11, claro que você não tem esse tempo todo lá na matemática, obviamente, mas o que não dá é nós demorarmos 3 horas para fazer uma lista dessas, ou seja, o triplo do tempo que a gente demora aqui. Lembre que aqui a gente conta cada pedaço, faz 2 vezes cada exercício, então nós não temos esse tempo todo lá em sala. Então, por isso que eu estou resolvendo aqui. Meu pedido é, a cada sexta-feira que nós nos encontramos, vá se acostumando, as listas estão ficando cada vez mais complexas, às vezes tem mais, às vezes tem menos exercícios, mas já vá se acostumando, por favor. Ok, diretor? Sim, já estão indo embora. Já são 12:00 para as 4, hora de fazer naninha. Então, vemo-nos na sexta-feira, vai ter mais uma listinha bem legal, bem divertida. E eu, que sou a mamãe de algumas pessoas, estou devendo aí o Porsche e a Lamborghini, levarei na outra sexta, não nessa, na outra, e a crina de unicórnio, talvez eu dê um jeito. Certo? Então é isso. Eu vou e volto. Ou não. Grande abraço para quem fica. Eu vou